Aqui eu tô começando a colocar os equipamentos de proteção individual, que a gente chama de EPIs, né? São os equipamentos de proteção. Para serpente, a gente usa basicamente botas de cano alto e essas perneiras, que são essas proteções de canela, que elas são muito importantes para quando a gente está trabalhando com animais que estão no solo, né? Como é o caso de muitas das jararacas que a gente encontra que estão no chão. Então, se ela der um bote, ela vai ser parada aqui por esses equipamentos, né, que me protegem. É um equipamento de couro, então a gente tem toda uma proteção adequada contra picadas das serpentes. E temos também os equipamentos de manejo dos animais, que são tubos, são os ganchos também, que a gente adiciona para manejar os animais com segurança. E é basicamente isso. E o olho muitíssimo atento para a gente enxergar a serpente antes dela enxergar a gente também. O meu nome é Jane de Oliveira, eu sou bióloga, sou mestre, doutora, pós-doutora em Ecologia e Evolução. A minha formação foi toda pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fiz toda a minha formação acadêmica lá na UERJ. Atualmente eu trabalho com ecologia e conservação de serpentes. Sempre foi o meu propósito entrar na biologia para começar a estudar serpentes. Passei por outros grupos antes, trabalhei com jacarés, com tartarugas, com anfíbios também. E hoje eu cheguei onde eu sempre quis estar, que é fazendo um programa de conservação com espécies endêmicas. Hoje eu trabalho com uma jararaca que é endêmica aqui da Ilha dos Franceses, aqui no sul do estado do Espírito Santo. Já estamos aqui há 3 anos. A proposta é que esse projeto dure por muito tempo ainda, que a gente consiga continuar fazendo esse monitoramento, para continuar acumulando dados. O propósito é único e exclusivamente contribuir com a conservação dessa espécie. Então, o projeto ele começa na nossa casa, quando a gente começa a organizar o planejamento daquela expedição, incluindo todos os métodos que a gente precisa seguir de maneira cronometrada para que a gente consiga coletar todos esses dados. Então é um planejamento de onde nós vamos andar na ilha, por quanto tempo nós vamos andar e o que a gente pretende com os objetivos dessa expedição especificamente. Nós vamos sair daqui com dados para entendermos como que as espécies se distribuem ali na ilha, como que essas serpentes estão distribuídas ali na ilha, onde elas estão habitando, qual é o habitat preferencial dessa espécie ali dentro da ilha, se existe alguma relação ou alguma influência das plantas exóticas que hoje estão ocupando a ilha. Uma planta exótica é uma planta que não é nativa daquele ambiente e que ela foi levada para lá de alguma maneira, provavelmente ali pelo próprio vento, pela corrente dos rios que passam por perto. Temos inúmeras formas de uma vegetação exótica chegar no ambiente. Essa vegetação exótica provavelmente ela vai fazer mal para aquele ambiente, ela pode fazer mal ou bem. No caso da serpente, nós estamos avaliando se a presença dessa vegetação exótica, por exemplo, se ela está interferindo na distribuição das jararacas ali na ilha, se ela está interferindo negativamente de alguma maneira na ocorrência desses indivíduos lá dentro. Cada serpente que a gente encontra, a gente marca esse indivíduo com um microchip, que é uma identidade única dessa serpente, que fica dentro de um chipzinho minúsculo, que nós inserimos na lateral do corpo desses animais. E esse chip, ele é único, ele tem uma identidade única, como se fosse uma digital dessa serpente a partir de agora. E qualquer pessoa com um leitor de microchip, daqui a 20 anos, se pudesse encontrar a mesma serpente que nós vimos hoje, ela teria todas as informações dessa serpente ali. Ela poderia, através desse banco de dados que eu estou fazendo hoje, dessa serpente, ela poderia saber qual tamanho ela tinha hoje, qual tamanho ela tem daqui a alguns anos, qual o peso, se ela era uma fêmea, se ela já tinha se reproduzido ou não. Então a gente consegue fazer um monitoramento de verdade desses animais, porque eles são únicos agora. A partir do momento que a gente faz essa marcação, esse indivíduo se torna único e ela pode ser acompanhada não via satélite, porque esse equipamento não é um satélite, mas através da captura e da leitura desse microchip, a gente consegue ter dados cumulativos para esse mesmo indivíduo.
né, daqui a muitos anos. E é muito importante a gente verificar como que a população está se comportando ao longo dos anos, né? Se a gente está tendo um declínio da população por causa de tráfico de animais silvestres, que acontece bastante. As pessoas, sim, vão até ilhas, pegam espécies que são raras, sejam elas peçonhentas ou não, vão a lugares inóspitos, sejam espécies peçonhentas ou não, e colocam no mercado ilegal de animais, inclusive muitas serpentes. Isso acontece com muitas serpentes. Então, um dos objetivos desse monitoramento é, inclusive, ver isso também, se as serpentes estão desaparecendo. Porque elas só existem aqui, gente. Não tem como a gente não se importar com isso. Se essa população começar a entrar em declínio, elas vão desaparecer. A gente precisa saber por que essa espécie, se ela estiver em declínio. Se a gente verificar isso, por que está acontecendo? É o tráfico? É algum desequilíbrio naquele ambiente que está reduzindo o número de recursos para ela? São as plantas exóticas que estão presentes, que estão talvez de alguma maneira desequilibrando ali a abundância de alimento delas? São as mudanças climáticas, por exemplo, que alteram as temperaturas, e as serpentes, sendo animais que dependem da temperatura do ambiente para controlar a temperatura delas, elas sofrem muito com mudanças climáticas. Então essa questão dos declínios para o nosso projeto é um dos principais focos mesmo, porque a gente poder enxergar daqui a 10 anos se a população está do mesmo tamanho, se a população está aumentando, está equilibrada, está com um número ideal de machos e fêmeas, se está com um número de jovens voltando para a população, ou se elas estão desaparecendo, como é o caso que está acontecendo na Ilha da Queimada Grande. Na Ilha da Queimada Grande, lá em São Paulo, onde existe uma outra espécie de jararaca, eles inclusive já atribuíram o declínio da população ao tráfico de animais. O maior desafio para fazer essa pesquisa é, de fato, conseguir apoio financeiro para a gente conseguir realizar um projeto que é extremamente caro. Dependemos de uma logística muito pesada para a gente fazer. A dificuldade prática no campo é, de fato, da gente conseguir se locomover na ilha. A gente não tem problema em encontrar os bichos, encontrar as serpentes, nem em manejar serpentes. O nosso maior desafio lá na ilha é a gente conseguir andar entre uma vegetação que é extremamente difícil de se deslocar ali no meio, a dificuldade de chuvas torrenciais, às vezes, que a gente pega ali no mar, o próprio mar que às vezes está grande, o mar que está com ondas muito agitado, com vento muito forte. São desafios muito mais fáceis da gente romper, da gente, né, conseguir vencer esses desafios, do que às vezes conseguir de fato esse apoio para a gente conseguir trabalhar. A nossa equipe ela é muito bem formada, é uma equipe bastante treinada para a gente fazer o trabalho. As dificuldades elas aparecem quase que diariamente, cada dia é um desafio novo, cada dia o mar está diferente, o vento está diferente, então os desafios e as dificuldades são diárias. A gente tenta de todas as maneiras se adaptar ali às dificuldades, quebrar as dificuldades da medida mais segura para a gente, da forma mais segura para a gente. A satisfação pessoal é também diária. Todos os dias que a gente consegue ir para a ilha e sair de lá com um número de registros de 10 jararacas por noite, por exemplo, para a gente já é uma conquista, a conquista diária. Então, cada vez que a gente consegue romper, primeiro, o preconceito de sermos um grupo de campo só de mulheres. Estar em campo até às 3 da manhã, às vezes, coletando dados, voltar para casa, enfrentar o mar, isso certamente é uma conquista diária, muito mais do que só realizar o trabalho. É uma conquista diária da gente conseguir fazer um trabalho que ele é historicamente atribuído a homens. Um trabalho considerado perigoso, um projeto em que em todas as outras ilhas onde ocorrem projetos semelhantes, eles são liderados por homens. Esse talvez seja o primeiro projeto, seja o primeiro projeto de monitoramento em uma ilha com serpentes endêmicas de uma ilha que seja feito só por mulheres. Eu acho que essa é uma conquista que eu nunca vou deixar de me orgulhar dela.
sejam fortes não fisicamente. A gente não precisa ser forte fisicamente, a gente não precisa se comportar como um biólogo para a gente ser reconhecida, a gente não precisa se vestir como homem no campo para a gente não ser assediada, a gente precisa ter postura, a gente precisa ter comportamento, a gente precisa ter força emocional, eu diria, porque como em qualquer outra profissão, seja a sua de jornalista, seja a minha de bióloga, as mulheres sempre tiveram uma posição menor, sempre tiveram um reconhecimento menor, e a gente está hoje numa fase até boa em que as mulheres se apoiam nessa questão, né? A gente tem esse apoio uma da outra, a gente tem a empatia uma da outra. Então, busquem apoio em amigas de vocês, em colegas, em mães que possam colocar vocês como seres mais fortes. Criem em vocês essa força que a sociedade nunca passou. Tentem se transformar em mulheres que acreditem que vocês podem, que acreditam que vocês conseguem sozinhas, que vocês não precisam necessariamente de ter alguém apoiando vocês ali para vocês conseguirem. É difícil, é complicado, mas é em qualquer profissão, não é só na biologia. E hoje eu quero convidar vocês para conhecerem a jararaca aqui da Ilha dos Franceses. É a Bothrops azumae, é uma espécie de jararaca que só existe aqui nesse pequeno paraíso. Vem com a gente para conhecer, vamos lá!